Durante anos, ninguém soube toda a verdade sobre o que tinha acontecido naquele quarto fechado. Parecia o conto de fadas perfeito, a estrela mais brilhante de Espanha e o seu príncipe. Mas o destino é cruel. Devia ser uma história de amor eterno, mas bastou um segundo para se transformar numa tragédia que silenciou um país inteiro. Vocês acham que conhecem o sorriso dela? Hoje vão conhecer as lágrimas que ela escondeu, porque o final desta história vai mudar tudo o que pensam sobre o preço da fama. Fechem os olhos por um momento. Imaginem o sul de Espanha, mas não aquele dos postais turísticos brilhantes que vemos hoje. Imaginem Sevilha, o bairro de Triana, nas décadas de 30 e 40. O ar é pesado, cheira a flor de laranjeira, mas também cheira a pó, a rio e a necessidade. É aqui, nestas ruas estreitas, onde o sol bate sem piedade, que encontramos a nossa protagonista. Não a estrela de cinema, não a mulher que usaria diamantes e casacos de pele, mas apenas a Francisca, ou melhor, a Paquita. Uma menina com olhos tão grandes que pareciam querer engolir o mundo inteiro. Ela nasceu numa casa humilde, muito humilde. Sabem o que é um curral de vecinos? É um pátio onde muitas famílias partilham tudo: a água, o espaço, as alegrias e, acima de tudo, a miséria. Paquita não nasceu em berço de ouro, longe disso. O pai dela vendia peixe, corais, tudo o que o mar ou o rio quisessem dar. A mãe lutava para esticar cada moeda, cada pedaço de pão, para alimentar uma família numerosa. Eram tempos difíceis, tempos em que a fome era uma visita diária, sentada à mesa como se fosse mais um membro da família. Conseguem imaginar a pressão nos ombros de uma criança que percebe, demasiado cedo, que a vida não é justa? Desde muito pequena, com apenas 10 ou 12 anos, Paquita já conhecia o peso da responsabilidade. Vocês lembram-se do que faziam com essa idade? Provavelmente brincavam, estudavam, sonhavam. A Paquita não tinha esse luxo. Ela tinha de ajudar. E como é que uma menina bonita de Triana ajudava? Vendendo. Ela percorria as ruas de Sevilha com os pés a doerem no calçada quente, vendendo cupões de lotaria ou água fresca. Imaginem só, a futura rainha de Espanha a caminhar quilómetros por dia, a sorrir para estranhos, a oferecer a sorte que ela própria não tinha, apenas para levar algumas moedas para casa ao fim do dia. Dizem que ela era tão bonita, mesmo com a roupa remendada e o rosto lavado, que as pessoas compravam só para a verem sorrir. Mas o que é que se passava por trás daquele sorriso? Será que ela sentia medo? Será que sentia vergonha? Ou será que sentia esperança? Paquita tinha um segredo, uma arma secreta que guardava na garganta: a voz. Ah, aquela voz. Enquanto lavava a roupa no rio ou ajudava a mãe, ela cantava. Não para ser famosa, não para ganhar aplausos, mas para sobreviver. Cantar era a única forma de esquecer que o estômago estava vazio. Era a única forma de colorir um mundo que muitas vezes parecia cinzento e sem futuro. E quando ela cantava, o bairro parava. As vizinhas abriam as janelas, o tempo parecia suspender-se. Havia algo na voz dela que não era normal. Era uma mistura de dor antiga e de alegria incontrolável. Era a alma da Andaluzia a gritar através de uma menina pobre. Mas não se enganem,
A vida dela não era um musical. Não havia orquestras a tocar quando ela chorava porque não tinha sapatos novos. A rotina era dura. Acordar antes do sol nascer, o frio úmido do rio nos ossos, o medo constante de que o dinheiro não chegasse para o fim do mês. Ela era uma de nós, uma lutadora, alguém que sabia que nada, absolutamente nada, lhe seria dado de graça. Ela aprendeu a maquilhar-se com carvão queimado e a fazer vestidos de trapos velhos parecerem alta costura. Ela tinha essa magia, essa capacidade de transformar o nada em tudo. E é exatamente por isso que a amamos tanto. Porque antes de ser a grande Paquita Rico, a atriz que jantaria com reis e chefes de Estado, ela foi a menina da lotaria. A menina que conhecia o valor de cada cêntimo, a menina que olhava para as estrelas no céu de Sevilha e prometia a si mesma que um dia, apenas um dia, ela não teria mais medo do amanhã. Mal sabia ela que o destino a estava a ouvir com muita atenção e que o preço a pagar pelos seus sonhos seria mais alto do que qualquer lotaria que ela alguma vez vendeu. Para entenderem esta tragédia, vocês têm de sair do conforto das vossas cadeiras modernas. Têm de viajar no tempo. Esqueçam a liberdade, esqueçam a internet, esqueçam o direito de dizerem o que pensam ou de amarem quem quiserem. Estamos a falar de uma Espanha a preto e branco, uma Espanha ferida, cicatrizada, onde o silêncio era a regra de ouro. O silêncio era a única forma de sobrevivência. Estamos nos anos 40 e 50. A guerra civil tinha acabado, mas a guerra diária, a guerra pelo pão, essa continuava em cada esquina. As pessoas tinham fome. Fome física, sim, de pão, de azeite, de carne, mas também tinham uma fome terrível de cor. A vida era cinzenta, as ruas eram vigiadas, a moralidade era uma camisa de forças apertada até sufocar. E no meio desta escuridão asfixiante surgiram elas, as folclóricas, as estrelas. Mulheres como Paquita Rico não eram apenas cantoras ou atrizes, elas eram a morfina de um povo inteiro. Imaginem isto. O povo trabalhava de sol a sol, com as mãos calejadas e as costas dobradas, apenas para juntar algumas pesetas. E para que serviam essas pesetas? Para entrar num cinema escuro. Durante 2 horas, naquela sala mágica, a fome desaparecia, a repressão desaparecia. Paquita Rico aparecia no ecrã, com aqueles vestidos coloridos, com flores no cabelo, com um sorriso que iluminava a sala inteira, e a Espanha voltava a respirar. Ela vendia sonhos. Ela vendia a ilusão de que a vida podia ser bonita, mas, a hipocrisia da fama. Enquanto o público via uma deusa no ecrã, a realidade nos bastidores era brutal. Estas mulheres carregavam o peso do mundo nos ombros. Paquita não cantava apenas por paixão, ela cantava por necessidade urgente. Ela era a chefe de família. Numa sociedade profundamente machista, onde a mulher não podia sequer abrir uma conta no banco sem a autorização do pai ou do marido, Paquita era quem punha o pão na mesa para um clã inteiro. Pais, irmãos, primos, todos dependiam daquela garganta. Conseguem sentir a pressão? Se ela ficasse rouca, se ela falhasse uma nota, se ela perdesse a beleza. A família inteira afundava-se novamente na miséria. Não havia rede de segurança. Não havia licença por doença. Era cantar ou passar fome. E havia mais. Havia a questão da honra. Uma estrela, naquela época, tinha de ser 2 coisas impossíveis ao mesmo tempo. Tinha de ser desejada por todos os homens, mas não podia ser tocada por nenhum. Tinha de ser sensual,
mas virgem. Tinha de ser uma mulher fatal no palco, mas uma santa em casa. Que prisão dourada, não acham? Elas viviam numa montra de vidro. Qualquer passo em falso, qualquer boato, qualquer olhar desviado e a carreira acabava. A censura não perdoava. A igreja não perdoava. O público, que tanto as amava, era o primeiro a atirar a pedra. Paquita cresceu neste ambiente. Ela aprendeu que o sorriso era a sua armadura. Ela aprendeu que a tristeza tinha de ser engolida, digerida e escondida muito fundo, onde as câmaras não conseguiam chegar. Ela era o símbolo da alegria espanhola, a noiva de Espanha. E uma noiva não pode estar triste, pois não? Este era o contrato cruel que ela assinou com o destino. Nós damos-te fama e dinheiro, e em troca, tu dás-nos a tua alma e finges que és feliz para sempre. E foi neste cenário, neste palco iluminado por holofotes cegantes e cercado por sombras perigosas, que ela tentou encontrar o amor. Pobrezinha. Ela achava que, por ser famosa, estava protegida. Ela achava que o conto de fadas dos filmes podia ser real. Mas num país onde as aparências valiam mais do que a verdade, o amor era o jogo mais perigoso de todos. E Paquita estava prestes a apostar tudo o que tinha. E então, no meio daquele turbilhão de luzes e aplausos, ele apareceu, Arsénio Freinhac. O nome soava à música, não soava? Ele não era apenas um homem, ele era a resposta a todas as preces solitárias de Paquita, alto, elegante, com aquele charme de quem já viveu 1000 vidas e conhece todos os segredos do mundo. Ele parecia um príncipe saído diretamente de um daqueles filmes que ela protagonizava. Mas a vida real não tem guião. O romance foi fulminante, não há outra palavra. Foi como um incêndio num campo seco de verão, rápido, intenso, assustadoramente quente. Em poucas semanas, eles eram o casal de ouro. Onde quer que fossem, os flashes disparavam. Ele cobria-a de presentes, joias, viagens, promessas de um futuro onde ela nunca mais teria de se preocupar com dinheiro ou solidão. Quem é que não se apaixonaria? Quem é que teria a frieza de olhar para aquele homem encantador e ver o perigo? Mas aproximem-se. Vamos olhar com uma lupa para esta pintura perfeita. Porque se olharem com atenção, começam a ver as fissuras. Pequenas, quase invisíveis, mas elas estavam lá desde o primeiro dia. Vocês sabem aqueles sinais que o nosso estômago sente antes da nossa cabeça aceitar? Primeiro, havia a pressa. Por que é que ele tinha tanta pressa? Arsénio queria casar, já, ontem. Não havia tempo para namoros longos, para se conhecerem verdadeiramente. Era uma urgência febril, como se ele estivesse a correr contra o tempo ou a fugir de alguma coisa. O amor é impaciente, dizem os poetas, mas será que era amor ou era desespero disfarçado de paixão? E depois havia os negócios. Arsénio era um homem de negócios, diziam os jornais. Importação, exportação, investimentos, palavras grandes e vazias. Mas ninguém sabia exatamente de onde vinha o dinheiro. Ele gastava como um rei, mas as contas eram um mistério. Havia sussurros nos cafés de Madrid, sussurros sobre dívidas antigas, sobre apostas arriscadas, sobre negócios, que talvez não fossem tão claros como a luz do dia. Paquita não ouvia, ou talvez ela escolhesse não ouvir.
Ela estava embriagada. Embriagada pela ideia de ter alguém que cuidasse dela. Pela primeira vez na vida, ela não tinha de ser a forte. Ela podia ser apenas a mulher amada. É tão tentador fechar os olhos, não é? Quando a realidade é dura, o sonho é um refúgio. Ela via o que queria ver, um homem apaixonado. Mas houve momentos em que a máscara dele escorregava. Numa festa, um olhar nervoso para a porta quando alguém entrava. Uma chamada telefónica a meio da noite, respondida em sussurros tensos noutra divisão. O sorriso dele, por vezes, não chegava aos olhos. Já viram um sorriso assim? A boca curva-se, os dentes mostram-se, mas os olhos continuam frios, calculistas, preocupados. Arsénio sorria para as câmaras, mas quando as luzes se apagavam, ele ficava em silêncio. Um silêncio pesado. E o ciúme? O príncipe encantado tinha um lado sombrio. Ele adorava que ela fosse uma estrela, claro, mas ele queria possuir a estrela. Havia uma possessividade subtil. Ele queria saber onde ela estava a cada minuto, com quem falava, quem olhava para ela. No início parecia cuidado. Ele preocupa-se comigo, pensava ela, mas o cuidado excessivo é, muitas vezes, o primeiro degrau de uma escada que desce para o controlo. Os amigos mais próximos de Paquita começaram a notar. Tem cuidado, Paquita, diziam eles baixinho nos camarins. Ele é intenso demais. Sabes mesmo quem ele é? Mas o que é que uma mulher apaixonada faz com estes avisos? Ela ri-se, ela defende-o, ela diz que ninguém o entende como ela, porque o amor é o melhor advogado de defesa do mundo. O noivado foi anunciado, o país inteiro celebrou, as revistas esgotaram, mas no fundo daquela felicidade radiante havia uma sombra a crescer. Arsénio estava a construir um castelo de cartas e Paquita, a nossa querida Paquita, estava prestes a entrar nele, sem saber que a base tremia com cada sopro de vento. O destino estava a armar a armadilha e ela caminhava para lá, sorrindo, vestida de branco e cheia de esperança. Mal sabia ela que os sinais estavam todos lá, escritos a tinta invisível na parede da sua nova vida. E então começou a contagem decrescente. Não houve um único momento explosivo no início. Não. A desgraça tem paciência. Ela aproxima-se de mansinho. Vamos dissecar como o sonho se transformou em pesadelo, passo a passo. Fase 1. O êxtase cego. Estamos em 1960. Valência parou, literalmente. Imaginem as ruas, cheias de gente, mulheres, homens, crianças, todos a gritar, viva a noiva! Era o casamento do século. Paquita estava radiante. O vestido branco era uma nuvem de renda e esperança. Arsénio? Ele parecia o rei do mundo ao lado dela. Mas olhem bem para as fotografias daquele dia. Olhem para os olhos dele. Enquanto ela sorria para o futuro, ele parecia estar a olhar para trás, como se alguém o estivesse a perseguir no meio daquela multidão. A euforia era tão alta que ninguém ouviu o primeiro estalo na fundação. Fase 2. A lua de mel de vidro. A vida de casados começou e com ela a realidade bateu à porta. Arsénio queria dar-lhe o mundo. Ele comprava tudo, o melhor champanhe, os melhores hotéis. Ele queria provar a ela e a si mesmo que era o homem poderoso que dizia ser. Mas o dinheiro sai mais rápido do que entra, não é? Paquita começou a notar pequenos detalhes.
Um cartão recusado que ele explicava com um erro do banco. Um olhar nervoso quando a conta chegava. Ela queria acreditar nele. Ela era a esposa leal. Não te preocupes, meu amor, dizia ela. Mas a preocupação é como uma erva daninha. Cresce mesmo sem água. Fase 3. Os sussurros nos bastidores. Os rumores começaram a circular em Madrid e Sevilha. O marido da Paquita tem problemas. Dizem que ele deve muito dinheiro. Dizem que os negócios dele são fumo. Estes sussurros chegavam aos ouvidos dela, claro, mas ela tapava-os. Ela defendia-o com unhas e dentes. Vocês têm inveja da nossa felicidade, gritava ela para dentro. Mas à noite, no silêncio do quarto, ela via-o andar de um lado para o outro. O fumo do cigarro dele enchia a casa. Ele não dormia e, quando dormia, acordava a suar. O homem encantador estava a desaparecer, dando lugar a uma sombra nervosa. Fase 4. A muralha de silêncio. A comunicação cortou-se. Arsénio tornou-se distante. Ele já não ria da mesma maneira. Quando Paquita perguntava o que se passa, ele respondia com agressividade defensiva ou com um silêncio gelado. Ele estava a afundar-se em dívidas, talvez jogo, talvez investimentos desastrosos. Ninguém sabia ao certo a profundidade do buraco. Mas ele, no seu orgulho masculino da época, recusava-se a pedir ajuda à mulher. Ele preferia morrer a admitir que tinha falhado. Ele preferia a ruína à vergonha. E Paquita sentia-se cada vez mais sozinha na mesma casa. Fase Lima, o último refúgio. A situação tornou-se insustentável. Decidiram ir para Madrid, para um apartamento na rua Barquilho. Devia ser um novo começo, mas sentia-se como uma fuga. Arsénio estava pálido, magro. O brilho tinha desaparecido completamente. Ele parecia um animal encurralado. Paquita tentava manter a normalidade. Ela continuava a sorrir para o público, a dar entrevistas, a fingir que a vida era perfeita. Que tortura, não acham? Ter de sorrir para 1000 pessoas enquanto o coração aperta de medo em casa. Fase 6. A véspera do abismo. Chegamos aos dias finais. O ambiente no apartamento era irrespirável. Havia uma tensão elétrica no ar. Vocês sabem, aquela sensação antes de uma tempestade rebentar? Quando o ar fica pesado e os pássaros deixam de cantar. Era assim que eles viviam. Arsénio fazia chamadas misteriosas. Desligava o telefone assim que ela entrava na sala. Ele olhava para ela com uma tristeza infinita, como se estivesse a despedir. Mas nunca dizia a palavra adeus. Paquita sentia o perigo, mas não conseguia ver a forma dele. Ela achava que era apenas uma fase má. O amor vence tudo, pensava ela. Pobre Paquita. Fase 7. A decisão silenciosa. E então chegamos ao momento em que a decisão foi tomada. Não por ela, mas por ele. Arsénio percebeu que não havia saída. O buraco era demasiado fundo. A vergonha era demasiado grande. Ele olhou para a mulher que amava, a mulher que era adorada por um país inteiro, e sentiu que a estava a arrastar para o fundo com ele. Na cabeça dele, na lógica distorcida do desespero, só havia uma porta aberta. Ele começou a preparar-se. Não fez as malas, não escreveu cartas longas. Ele apenas esperou. Esperou pelo momento em que ficaria sozinho. O palco estava montado. As luzes estavam prestes a apagar-se. E Paquita saiu de casa naquela manhã, sem saber que nunca mais veria o homem com quem casou, vivo. E então, o calendário parou em 1961.
Era um dia qualquer em Madrid, ou pelo menos parecia. O sol tentava entrar pelas janelas do apartamento na Rua Barquilho, mas a atmosfera lá dentro era gelada. O silêncio. Aquele silêncio que grita mais alto do que qualquer tempestade. Arsénio estava sozinho. Paquita tinha saído, talvez para o cabeleireiro, talvez para ensaiar. A rotina banal da vida continuava lá fora, indiferente ao abismo que se abria dentro daquelas 4 paredes. Arsénio olhou à sua volta, viu as fotografias do casamento, viu o sorriso da mulher que o amava. Provavelmente não viu nada. O desespero tem esta capacidade terrível de nos cegar. De nos fechar num túnel escuro, onde a única luz visível é o fim de tudo. Ele sentia o peso das dívidas, da vergonha, da certeza de que tinha falhado como homem e como marido. Naquela época, falhar era pior do que morrer. E ele escolheu o caminho que lhe parecia menos doloroso. Imaginem os passos dele no corredor vazio, o som abafado dos sapatos no tapete, o coração a bater descontrolado no peito. Ele pegou na arma, não tremeu. Ou talvez tenha tremido tanto que teve de usar as 2 mãos. Ninguém sabe, ninguém estava lá para testemunhar os seus últimos pensamentos. Será que pediu perdão? Será que pensou na Paquita? Será que sentiu medo? E depois, o estrondo, um som seco, definitivo, um ponto final violento numa história que devia ter tido reticências. Paquita voltou para casa. Imaginem-na a abrir a porta com a chave, talvez a trautear uma melodia, talvez a pensar no que fariam para o jantar. Arsénio chamou ela. O silêncio respondeu-lhe. Um silêncio diferente, pesado, com cheiro a pólvora e a tragédia. Ela entrou. E o mundo parou. O grito dela, aquele grito, não foi um grito de cinema, foi um uivo, um som animal que rasgou a alma de quem o ouviu. Ela encontrou o homem que amava, o seu príncipe, estendido no chão. O sangue manchava o tapete, a vida esvaía-se dele. Ela caiu de joelhos ao lado dele. Tentou acordá-lo, tentou parar o sangue com as mãos trêmulas. O choque foi tão brutal que a mente dela deve ter-se fragmentado em 1000 pedaços. Naquele momento, a Paquita Rico, a estrela, morreu e nasceu a viúva de Espanha. A mulher mais feliz do país transformou-se, num segundo, na imagem da dor absoluta. Ela não conseguia acreditar. Porquê? Perguntava ela ao vazio. Porquê agora? Porquê assim? Não havia respostas. Apenas o corpo frio do homem que lhe prometera o mundo e que, no final, lhe deixara apenas o peso insuportável da sua ausência. Os vizinhos ouviram. A polícia chegou. Os flashes dos fotógrafos, abutres famintos por desgraça alheia, começaram a disparar à porta do prédio. Mas lá dentro, no quarto onde o amor tinha morado, só havia dor. Uma dor tão profunda que não cabia no peito de uma só mulher. Paquita foi arrastada para fora daquele apartamento, mas uma parte dela, a parte inocente, a parte que acreditava em contos de fadas, ficou lá para sempre, manchada de sangue, no chão da sala de estar. O sonho tinha acabado, o pesadelo tinha começado, e Paquita, sozinha, tinha de enfrentar o mundo com o coração em cinzas. O tiro ecoou muito para além daquele apartamento em Madrid.
Não matou apenas um homem, matou a inocência de uma mulher e feriu a alma de um país inteiro. Imaginem o choque. A Espanha acordou com a notícia estampada em todas as capas de jornal. A tragédia de Paquita Rico. As letras eram gordas, pretas, cruéis. Não havia respeito pela dor. Havia apenas a fome de detalhes sórdidos. Para Paquita, o mundo tornou-se um borrão cinzento e ensurdecedor. Ela não teve tempo para chorar em paz. A dor dela foi transformada em espetáculo público. Os fotógrafos acampavam à porta de casa, empurrando-se uns aos outros para captar uma imagem da viúva destroçada. Eles queriam ver as lágrimas, queriam ver o rosto inchado, queriam consumir a sua desgraça como se fosse uma novela da vida real. E dentro de casa, o cenário era ainda pior. Com a morte de Arsénio, a verdade veio à tona como um tsunami de água suja. As dívidas, meu Deus, as dívidas. Não eram apenas números num papel, eram montanhas de promessas quebradas. Eram homens de fato escuro a bater à porta, exigindo o que lhes era devido. Eram ameaças veladas, eram olhares de desprezo. Paquita descobriu que o homem que amava tinha construído um império de areia. Ele tinha gasto tudo e mais, tinha hipotecado o futuro deles. Tinha vendido a alma ao diabo financeiro para manter as aparências. E agora? Agora a conta tinha chegado. E quem é que tinha de a pagar? A viúva. Ela viu-se sozinha no meio dos escombros. Não havia ombro onde chorar, porque todos os ombros pareciam querer algo em troca. Os amigos de Arsénio desapareceram como fumo. Aqueles que bebiam o seu champanhe e riam das suas piadas, agora fingiam que não o conheciam. A solidão era absoluta. Paquita sentiu-se traída, não só pela morte dele, mas pela vida dupla que ele tinha levado. Quem era ele, afinal? Perguntava ela ao espelho, enquanto limpava as lágrimas. A pressão psicológica era esmagadora. Ela não conseguia dormir. Fechava os olhos e via a imagem dele no chão. Ouvia o som do tiro. Sentia o cheiro metálico do sangue. Era um pesadelo acordada. A culpa. Ah, a culpa. Será que eu podia ter feito algo? Martelava na sua cabeça. Será que eu devia ter percebido? A culpa do sobrevivente é um veneno lento e doloroso. Financeiramente, ela estava arruinada. A grande estrela de cinema, a mulher que todos invejavam, não tinha dinheiro para pagar o funeral do marido. Teve de vender joias, teve de pedir adiantamentos humilhantes, teve de engolir o orgulho e aceitar a caridade disfarçada de ajuda. Imaginem a vergonha de ter sido a rainha e agora ser a pedinte. A família tentou protegê-la. A mãe, os irmãos, eles fizeram uma muralha à volta dela. Mas a muralha não era alta o suficiente para parar os credores ou os jornalistas. Paquita sentiu-se nua em praça pública. A sua dor era dissecada, analisada, julgada. Viram como ela estava vestida no funeral? Cochichavam as vizinhas. Será que ela sabia das dívidas? Perguntavam os cínicos. O luto transformou-se numa batalha legal e emocional. Ela teve de lidar com advogados, com polícias, com bancos. Enquanto o coração dela sangrava, a cabeça dela tinha de fazer contas. Não houve tempo para o silêncio curativo, não houve tempo para a aceitação. A vida exigiu que ela se levantasse, mesmo com as pernas a tremer e a alma em pedaços. E foi assim, no meio deste furacão de dor e dívidas, que Paquita percebeu a cruel realidade. O amor pode matar, mas a vida exige que continuemos a respirar, mesmo quando cada inspiração dói como uma facada no peito.
E agora? O que acontece quando as câmaras se desligam e os convidados do funeral vão para casa? O que acontece quando a porta se fecha e o silêncio, aquele silêncio ensurdecedor e poeirento, toma conta da casa? Paquita ficou sozinha. Não a Paquita Rico, a estrela, mas a mulher, a viúva. Ela tinha pouco mais de 30 anos. Conseguem imaginar? 30 anos e já carregava o peso de uma vida inteira de dor. Os primeiros dias foram um borrão. Ela mal saía da cama. As persianas estavam sempre fechadas. O sol de Espanha, que ela tanto amava, parecia agora um insulto. Como é que o mundo se atrevia a ser luminoso quando o mundo dela estava mergulhado na escuridão total? Ela arrastava-se pela casa, tocava nos fatos dele, cheirava as camisas que ainda tinham o perfume dele misturado com o cheiro do tabaco. Era uma tortura autoimposta, uma forma de manter o fantasma vivo por mais uns segundos. E então ela fez algo que chocou toda a gente, algo que, para uma mulher da Andaluzia, era quase um sacrilégio. Lembram-se do cabelo dela? Aquele cabelo negro, longo, brilhante, a coroa da sua beleza? Um dia, num ataque de dor, ou talvez de raiva contra o destino, ela pegou numa tesoura. Imaginem o som metálico das lâminas. Cric, cric. Madeixa após madeixa, o cabelo caiu no chão. Ela cortou tudo. Ficou com o cabelo curto, quase a rapaz. Porquê? Diziam que era o luto. Que era uma forma de dizer ao mundo: a minha vaidade morreu com ele, a minha alegria morreu com ele. Ao olhar-se ao espelho, ela já não via a estrela de cinema, via apenas uma sombra com olheiras profundas e olhos sem vida. Mas o mundo cruel e capitalista, não parou para esperar que o cabelo dela crescesse ou que o coração sarasse. As dívidas de Arsénio eram monstros insaciáveis. Os credores não queriam saber se ela estava deprimida. Eles queriam o dinheiro. Eram milhões de pesetas, uma fortuna. Paquita percebeu, com um nó no estômago, que não tinha escolha. Não podia dar-se ao luxo de chorar na cama. Tinha de se levantar, tinha de pintar a cara, tinha de voltar a ser a Paquita Rico. Foi a decisão mais difícil da sua vida. Voltar ao palco, voltar a sorrir, quando por dentro só queria gritar. Imaginem a primeira noite de regresso. O teatro estava cheio, esgotado. Mas por que é que estava esgotado? Será que era pela arte? Ou será que era pela curiosidade mórbida? As pessoas queriam ver a viúva. Queriam ver se ela ia chorar. Queriam ver a dor dela ao vivo, como se fosse uma peça de teatro trágica. Ela vestiu-se de preto, um luto rigoroso, pesado, sem joias, sem flores coloridas no cabelo curto, apenas ela e a sua voz. Quando as luzes se acenderam e ela caminhou até ao microfone, o silêncio na sala era tão denso que se podia cortar a faca. Ela estava a tremer, as pernas falhavam, o coração batia descontrolado contra as costelas, como um pássaro preso. Ela abriu a boca para cantar, e o que saiu, meu Deus, o que saiu não foi apenas música, foi alma. Cada letra das canções parecia ter sido escrita para aquele momento. Quando ela cantava sobre amores perdidos, sobre a solidão, sobre a morte, o público sabia que não era representação, era sangue, era verdade pura. As pessoas choravam nas plateias, não apenas por ela, mas com ela. Paquita transformou a sua tragédia em arte. Ela sublimou a dor.
Cantava para pagar as dívidas do homem que a tinha deixado, mas também cantava para se manter viva. Mas e depois do espetáculo? Quando os aplausos terminavam e as luzes se apagavam? Ela voltava para o camarim, sozinha. Tirava a maquilhagem em frente ao espelho, vendo o rosto cansado reaparecer. Não havia ninguém à espera dela para jantar. Não havia ninguém para lhe dizer foste magnífica. Havia apenas o eco vazio de um quarto de hotel ou de uma casa fria. A rotina tornou-se mecânica. Acordar, sobreviver, cantar, tentar dormir, repetir. Ela tornou-se uma mulher de ferro por fora, mas de vidro por dentro. As pessoas diziam como ela é forte, mas não viam as noites em que ela adormecia a chorar, abraçada a uma almofada, pedindo a Deus que a levasse também. A solidão da viúva é uma companheira silenciosa e constante. Ela sentava-se à mesa com ela, viajava com ela, estava lá em cada feriado, em cada aniversário, em cada Natal. Paquita teve de aprender a ser pai e mãe de si mesma. Teve de aprender a gerir o dinheiro que nunca tinha gerido. Teve de aprender a dizer não aos aproveitadores que surgiram como abutres. Ela endureceu. O olhar doce da menina de Triana desapareceu, dando lugar a um olhar cauteloso, desconfiado. Ela construiu uma muralha à volta do coração. Nunca mais, prometeu ela a si mesma, nunca mais vou deixar que alguém me destrua assim. E, no entanto, no meio dessa dureza havia momentos de graça, o carinho do público, o abraço de uma fã na rua que lhe dizia eu rezo por si, Paquita. Essas pequenas gotas de amor ajudavam a regar a terra seca da sua alma. Ela percebeu que a sua dor a tinha ligado às pessoas de uma forma que o sucesso nunca conseguiria. Ela já não era intocável, ela era humana, ela era uma de nós. O tempo, dizem que o tempo cura tudo, mas isso é mentira. O tempo não cura, o tempo apenas nos ensina a carregar o peso de forma diferente. A ferida fecha, sim, mas a cicatriz fica lá para sempre, sensível ao toque, lembrando-nos a cada mudança de estação que algo nos foi arrancado. Paquita continuou, mês após mês, ano após ano. Pagou cada cêntimo das dívidas, limpou o nome do marido, recuperou a sua dignidade. Mas aquela mulher que ria sem preocupações, aquela Paquita que acreditava que o amor era um conto de fadas, essa mulher ficou lá atrás, naquele ano fatídico de 1961. A nova Paquita era uma sobrevivente, uma rainha sem rei, sentada num trono construído sobre lágrimas e sacrifício. E foi assim, dia após dia, noite após noite, que ela reconstruiu a vida, tijolo a tijolo, canção a canção, sozinha, mas de pé. Vamos parar um pouco. Respirem fundo. Afastemo-nos dos factos frios, das datas, dos títulos de jornais sensacionalistas. Vamos olhar para dentro, para o que não se vê nas fotografias a preto e branco. O que é que faz com que uma pessoa, no auge da vida, no topo do mundo, não consiga ver o abismo a abrir-se sob os seus pés? Olhem para o sorriso de Paquita Rico. Aquele sorriso que vendeu milhões de bilhetes de cinema. Aquele sorriso que prometia felicidade eterna. Quantas vezes, nas vossas próprias vidas, vocês sorriram assim, apenas para esconder que estavam a partir-se em 1000 pedaços por dentro? O sorriso é a máscara mais perfeita que existe. É um escudo. É uma mentira piedosa que contamos aos outros para que não nos perguntem, estás bem? Porque se perguntarem, talvez a barragem rebente e as lágrimas nunca mais parem. Esta história
A história de Paquita e Arsénio não é apenas sobre um suicídio ou uma falência. É sobre a cegueira voluntária. É sobre aquela necessidade desesperada que todos temos de acreditar no conto de fadas. Nós queremos tanto ser amados, queremos tanto que a vida seja bonita, que ignoramos os sinais. Ignoramos a intuição que grita no nosso estômago. Ignoramos as bandeiras vermelhas, porque elas não combinam com a decoração da nossa fantasia. Paquita não foi ingênua, ela foi humana. Quem de nós pode atirar a primeira pedra? Quem nunca amou a pessoa errada? Quem nunca confiou em quem não merecia confiança? A diferença é que o erro dela foi iluminado por holofotes gigantescos. O erro dela foi transmitido para uma nação inteira. Imaginem a solidão disso. Imaginem ter o coração partido e, em vez de um abraço, receberem o julgamento de milhões de estranhos. E pensem na coragem. Não a coragem dos heróis de guerra com medalhas, mas a coragem silenciosa, aquela que ninguém aplaude. A coragem de acordar de manhã. A coragem de colocar os pés no chão frio, quando a alma quer ficar debaixo dos lençóis para sempre. Paquita teve de fazer isso, dia após dia. Ela teve de olhar para o espelho e ver a viúva, a arruinada, a enganada. E teve de dizer a essa imagem: hoje vamos cantar, hoje vamos sobreviver. Isso faz-nos pensar sobre o que é verdadeiramente sucesso. Arsénio tinha sucesso, não tinha? Tinha os carros, as viagens, os fatos caros, mas era tudo fumo, era uma fachada de cartão pintado, e quando o vento soprou, o castelo caiu. Paquita, por outro lado, perdeu tudo. Perdeu o dinheiro, perdeu o amor, perdeu a inocência. Mas o que é que sobrou? Sobrou a verdade. Sobrou a essência. Ela descobriu que a força dela não vinha das joias que usava, mas da voz que tinha na garganta e da espinha dorsal que se recusava a dobrar. Às vezes, a tragédia é o preço que pagamos para descobrir quem realmente somos. É cruel, é injusto. Ninguém devia ter de passar pelo inferno para se encontrar. Mas é lá, no meio das cinzas, que descobrimos do que somos feitos. Paquita foi forjada no fogo. O ouro derreteu, o brilho desapareceu, mas o ferro da sua vontade, permaneceu intacto. E há outra questão que paira no ar, pesada como chumbo, a questão da lealdade. Até onde vai a lealdade? Paquita pagou as dívidas de um homem que a abandonou da forma mais brutal possível. Ele escolheu a morte, deixando-a com os problemas. Isso é amor ou é cobardia? E ela, ao pagar cada cêntimo, fê-lo por amor a ele ou fê-lo pela sua própria honra? Talvez, naquela época, a honra fosse a única moeda que realmente importava. Ela limpou o nome dele para poder limpar o seu próprio espelho, para poder andar de cabeça erguida, sabendo que não devia nada a ninguém. Esta história obriga-nos a olhar para as nossas próprias escolhas. O que estamos a construir? Estamos a construir sobre rocha ou sobre areia? Estamos a viver a nossa verdade ou estamos apenas a tentar impressionar uma plateia que, no fundo, não quer saber de nós? Arsénio viveu para a plateia e morreu quando as luzes se apagaram. Paquita viveu para a plateia, morreu por dentro e teve de renascer para si mesma. A vida não tem guião. Não há realizador para gritar "corta" quando a cena corre mal. Não podemos voltar atrás e avisar a Paquita daquele dia: não cases, foge, ele vai destruir-te. O destino
É uma linha reta, implacável, que avança sem olhar para trás. E nós somos apenas passageiros, tentando adivinhar o caminho no escuro. Mas olhem bem para ela nos anos seguintes. O olhar mudou. Já não é o olhar da menina sonhadora de Triana. É um olhar profundo. Um olhar que viu a morte de frente e não piscou. É o olhar de quem sabe que a felicidade é frágil, que o dinheiro é volátil e que no final do dia a única coisa que temos, a única coisa que ninguém nos pode tirar é a nossa capacidade de continuar a caminhar, passo após passo, mesmo quando a estrada está cheia de vidros partidos. Talvez seja essa a grande lição. Não é sobre evitar a queda. Todos caímos. É sobre a arte de nos levantarmos. É sobre limpar o sangue, ajeitar o vestido, engolir o choro e entrar em palco mais uma vez. Porque o espetáculo, o grande e terrível espetáculo da vida, tem de continuar. Sempre. E Paquita ensinou-nos isso, com cada nota que cantou depois daquele dia fatídico. Ela cantou a sua dor, até que a dor se transformou em beleza. E não é isso o que todos nós tentamos fazer? Transformar as nossas cicatrizes em algo que vale a pena mostrar? Pensem nisso, na próxima vez que virem alguém a sorrir numa fotografia. O que é que está por trás daquele instante congelado? Que batalhas foram travadas antes do flash disparar? Que fantasmas estão escondidos fora do enquadramento? Paquita Rico lembra-nos que nunca sabemos tudo, que cada vida é um universo complexo de luz e sombra e que às vezes os sorrisos mais brilhantes são os que escondem as noites mais escuras. E agora? Peço-vos que esqueçam por um momento os nomes. Esqueçam Paquita Rico. Esqueçam Arsénio. Esqueçam a Espanha de 1960. Porque esta história, esta narrativa dolorosa de ascensão e queda, não tem época, não tem geografia. Ela podia estar a acontecer agora mesmo, na casa ao lado da vossa, ou, quem sabe, dentro da vossa própria casa. Acreditamos sempre que a tragédia é algo que acontece aos outros, não é verdade? Lemos as notícias, abanamos a cabeça e pensamos, pobres coitados. Mas sentimos lá no fundo uma segurança arrogante. Achamos que estamos imunes. Achamos que se fizermos tudo certo, se trabalharmos muito, se formos boas pessoas, o destino vai poupar-nos. Que ilusão doce e perigosa. A história de Paquita é um espelho brutal da fragilidade humana. Mostra-nos que não existem muros altos o suficiente para impedir a entrada do desespero. Eles tinham dinheiro, tinham fama, tinham a adoração de milhões e, no entanto, a escuridão entrou. Entrou pela porta da frente, disfarçada de sucesso, e instalou-se no sofá da sala. Quantas vezes olhamos para a vida dos outros e sentimos inveja? Vemos as fotografias nas redes sociais, os sorrisos perfeitos, as viagens paradisíacas, os jantares caros e pensamos, a vida deles é perfeita. O público olhava para Paquita e Arsénio e via deuses no Olimpo. Mas se as paredes daquele apartamento na rua Barquilho pudessem falar, elas gritariam. Gritariam sobre a solidão a dois, sobre o medo de perder tudo, sobre a vergonha que corrói por dentro. Esta é a grande mentira da nossa sociedade. Somos ensinados a mostrar apenas o brilho, a esconder as fendas, a fingir que está tudo bem, mesmo quando o barco está a meter água por todos os lados. Arsénio morreu
porque não suportou a vergonha de dizer: falhei, preciso de ajuda. Quantos homens, quantas mulheres não estão hoje, neste exato momento, a carregar o mesmo peso silencioso? O peso de manter uma aparência que já não conseguem sustentar. Um único momento é suficiente para mudar tudo. Assim, rápido. Num segundo, estamos a planear as férias de verão. No segundo seguinte, o telefone toca. Um acidente, um diagnóstico, uma demissão, um tiro. A vida não nos envia um pré-aviso. Não há música de suspense a avisar que o vilão está a chegar. A catástrofe é silenciosa e repentina. Paquita saiu de casa como esposa e voltou como viúva. A linha que separa a felicidade plena do abismo total é tão fina, tão ténue, que se a víssemos, teríamos medo de respirar. Mas há outro lado nesta moeda universal, a resiliência, a capacidade humana quase sobrenatural de continuar. Paquita não se deitou na cova com o marido. Ela podia ter desistido, podia ter deixado as dívidas engolirem-na, podia ter-se tornado uma sombra amarga. Mas não. Ela levantou-se. Com o coração em frangalhos, sim. Com medo, sim. Mas levantou-se. Esta história diz-nos que somos mais fortes do que pensamos. Quando a vida nos atira ao chão e nos pisa, descobrimos uma força que não sabíamos que tínhamos. Uma força que vem das entranhas. A força de dizer: ainda estou aqui. Paquita Rico não é apenas uma memória de uma época distante. Ela é o símbolo de qualquer pessoa que já teve de recomeçar do zero, de qualquer pessoa que já teve de limpar as lágrimas no caminho para o trabalho, porque as contas não se pagam sozinhas. Talvez vocês estejam a passar por um momento difícil agora. Talvez sintam que o mundo está a desabar, que as dívidas são impagáveis, que a solidão é insuportável. Se assim for, olhem para esta mulher, olhem para o que ela suportou sob os holofotes cruéis de um país inteiro. Ela sobreviveu e vocês também vão sobreviver. A dor não é o fim da história, é apenas um capítulo terrível, escuro, rasgado. Mas não é o livro todo. Nós somos os autores das páginas seguintes. Paquita escreveu as dela com dignidade e trabalho. Ela transformou a tragédia em música. Nós podemos não saber cantar como ela, mas podemos transformar a nossa dor em sabedoria, em empatia, em coragem. No final, o que resta não é o que perdemos, é o que fazemos com o que sobrou. Arsénio perdeu-se na ilusão. Paquita encontrou-se na realidade dura. E essa é a maior vitória de todas. A vitória de ser real num mundo de plástico. A vitória de continuar a amar a vida, mesmo depois de a vida nos ter partido o coração. Portanto, da próxima vez que virem alguém a cair, não julguem, não sintam pena, sintam respeito, porque aquela pessoa está a travar uma batalha que vocês desconhecem. E da próxima vez que sentirem que não conseguem mais, lembrem-se de Paquita. Lembrem-se de que, depois da noite mais escura e fria, o sol de Sevilha, ou de qualquer outro lugar, acaba sempre por nascer. Sempre. E agora, olho para vocês. Sim, para vocês que ficaram até ao fim desta viagem gloriosa. Alguma vez tiveram de usar uma máscara de ferro para esconder um coração de vidro? Alguma vez sorriram para o mundo enquanto o vosso próprio mundo desabava em silêncio absoluto?
Escrevam nos comentários, se tiverem coragem. Quero ler as vossas verdades, não as vossas aparências. Digam-me, qual foi o momento em que tiveram de ser mais fortes do que imaginavam ser possível? A vossa história importa aqui. Esta comunidade, este nosso canto na internet, é um refúgio para histórias reais. Histórias que não aparecem nas capas de revistas, mas que marcam a alma. Se sentiram algo, uma lágrima, um arrepio, uma memória antiga, partilhem este vídeo. Não pelo algoritmo, mas para dizer a alguém: eu entendo a tua dor, eu vejo a tua luta. Subscrevam o canal se quiserem continuar a descobrir estes destinos humanos conosco. Porque cada vida dá um filme e nós estamos aqui para contar todos eles, sem filtros e com todo o coração. Obrigado por estarem desse lado e lembrem-se, por trás de cada grande sorriso há sempre uma história que ninguém conhece. Até breve.